a internet estranha, a internet tava boa, de repente ela começa a ficar estranha aqui, mas vamos ver se agora vai. Misericórdia. Misericórdia. Ok? Então aqui, Gálatas 2, começando no versículo 11, o apóstolo Paulo tinha ido para Jerusalém depois de 14 anos. Ele tinha ido para Jerusalém e depois de 14 anos ele tinha ido para Jerusalém, ok? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Então, aqui mesmo, nessa carta de Gálatas, fala que o apóstolo Paulo fala que ele foi chamado para pregar aos gentios e Pedro aos judeus. E o Senhor Jesus não exigiu algumas coisas do gentio. Amém, glória a Deus. Te amo, Jesus. Me ajuda a te fazer aquilo que o Senhor pediu para nós. Porque pelo menos aquilo que foi pedido para nós precisamos fazer, viu, gente? Misericórdia. Às vezes a gente não faz nem aquilo que foi pedido para nós, os gentios, que foi menos. Você vai ver a pregação do apóstolo Paulo e a de Pedro, você já vai ver a diferença. Paulo pregava aquilo que o Senhor Jesus pediu para ele pregar para nós, gentios. Só que quando encontrava judeus e gentios, tudo com crentes em Jesus de Nazaré, ok? Mas quando encontrava judeus e gentios, começava uma discussão. Judeus convertidos a Cristo Jesus, gentios convertidos a Cristo Jesus. Paulo, apóstolo dos gentios, Deus pediu para ele pregar tal coisa. Pedro já tinha problema lá, até quando Cristo estava no mundo, que tinha coisa que ele falava e não cumpria. Pedrão. Tinha coisa que ele falava que não devia falar. Jesus pegava no pé dele. E aí, chegou uma hora que teve problema entre Paulo e Pedro. Porque Pedro não entendia que a pregação para os gentios que Jesus dava para Pedro, a pregação para os gentios que o Senhor Jesus dava para o apóstolo Paulo, não era pregando ali usos e costumes, por exemplo. Hoje se diz usos e costumes, né? As pessoas tinham que não ter idolatria, não ter relações sexuais ilícitas, fazer o bem ao próximo, andar honestamente, essas coisas aí, gente, que até o ímpio tem que ter. Ser honesto, não matar, não roubar, não... Isso aí até quem não é crente tem que ser, ok? Então, mas levando para a parte espiritual, a igreja devia repartir o pão junto, era o pão mesmo, comida mesmo, repartir junto, ajudar os pobres, não comer comida sacrificada a ídolos, não comer sangue, não ter relações sexuais ilícitas, ok? Eram as regras que era pedido para a igreja. Para a igreja dos gentios que se convertiam. Mas Pedro ainda pegava a circuncisão. E aí quando Pedro foi para Antioquia, chegou lá, teve problema com o apóstolo Paulo. Porque em Antioquia era uma igreja de gentios convertidos. E aí não dava para Pedro colocar as mesmas regras que Pedro dá para os judeus. Vamos ver aqui o versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, viu, gente? Veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo falou que ele se tornara repreensível. Naquele momento, ele se tornou repreensível. Ok? Era um homem de Deus, recebeu o Espírito de Deus, fez muitos milagres, mas naquele momento ele se tornou repreensível. Qualquer um de nós podemos falhar, errar. Ok? Qualquer um de nós. Qualquer padre, pastor, rabino, qualquer um tem um momento que é repreensível. E o apóstolo Paulo, quando precisava repreender, ele repreendia. Quando precisava mandar castigar, ele mandava. Porque ele tinha essa autoridade dada por Cristo.
Ele era um homem santo de Deus que viveu só para o Senhor. Então, vamos lá. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ok? O que aconteceu? Quando Pedro chegou em Antioquia, diz que chegou um da parte de Tiago, comia com os gentios. Ok? Tinha vindo uns da parte de Tiago, mas comia junto com os gentios. Quando, porém, chegar, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ok? Teve um problema ali entre pessoas que eram circuncidadas e entre pessoas que não eram circuncidadas. Ele não queria mais nem sentar na mesa para comer junto. Não é igual hoje que o cristão senta lá na mesa com gente de tudo quanto é religião. Não. Circuncisão. Não é circuncidado, então não vou sentar na mesa com ele. Era assim que era o pensamento do lado de Pedro. Gente, a coisa é muito mais séria do que se imagina. Hoje em dia, as pessoas querem pecar ainda ser aplaudidos. Pecado sério, tô falando. Naquela época, só a circuncisão. Só do grupo de Paulo não pedia circuncisão. O grupo de Pedro pedia circuncisão. Só isso já não sentava mais na mesa. Coisa era séria. Vamos lá? E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O apóstolo Paulo está falando. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeu? Aí quando Pedro chegou, querendo obrigar os gentios, até hoje tem um monte desses religiosos por aí, viu, gente? Lá em Roma todo mundo tinha que circuncidar, porque já que é seguidores de Pedro, então tinha que circuncidar todo mundo. Nem sentava na mesa com quem não era circuncidado. Eita, gente, quanta distância que as pessoas estão do evangelho do início. Os que seguem Pedro em Roma tinha que ser tudo circuncidado e nem sentar na mesa com quem não era circuncidado. Só por aí você já tem ideia de que falar é uma coisa e viver é outra. Pois é. Os seguidores, os que Paulo pregava o evangelho, não era exigido circuncisão. Mas para Pedro tinha que ter circuncisão. Então, quando Pedro chega que viu que aqueles cristãos não eram circuncisos, os homens, né, que as mulheres não precisam, não queria sentar na mesa para eles para comer. Só que Pedro, ele fazia outras coisas que o apóstolo Paulo já tinha percebido que não estava corretamente. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo falou assim para Pedro: tu que é judeu, vive como um cristão? Como um cristão, não. Não é essa a palavra. Tu que é judeu, vive como um gentil. Gentil é quem não é nem cristão. Tu que é judeu, vive como um gentil? E como é que agora você quer obrigar eles a ser um judeu? Foi bem isso que Paulo falou para Pedro. Olha aqui. Quando, porém, eu vi que não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Gente, porque para Pedro ser circuncidado já estava bom, estava certo. Mas para Paulo, não, só circuncidado não estava certo. Pedro, tu é circuncidado, teu povo é circuncidado,
mas vocês fazem coisas dos gentios. Quando ele fala, tu vives como... Entenderam? Até hoje tem uns por aí brigando por causa de circuncisão. Deixa pra lá, vamos continuar. Nós judeus, por natureza, apóstolo Paulo falando, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, ok? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, gente, não cometer pecados é dever de todo ser humano, porque independente de ser salvo ou não, cada um vai ser julgado pelas suas obras. Quanto mais pecado fazer, mais... Estou falando até de quem não é salvo. Até que... Quanto mais errar, mais castigo vai receber. Porque é segundo suas obras. Estou falando até dos que não são cristãos. Então, nós devemos sim evitar o pecado. Todos. Todos devem evitar o pecado. Ok? Ao versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, para Pedro, se aqueles homens não se fizessem a circuncisão, para Pedro aqueles homens estavam perdidos, não tinha salvação, porque não fez a circuncisão. Aí, estava trocando o sangue de Cristo derramado, a graça de Deus, o sofrimento do Senhor Jesus, tudo que o Senhor Jesus passou, apenas por causa de uma circuncisão. Porque a circuncisão foi o pacto que Deus deu para Abraão. A circuncisão era um pacto que Deus deu a Abraão. É um pacto de sangue. Porque quando você faz circuncisão tem sangue. Então, um pacto de sangue. Depois, na lei, teve a matança dos animais. Derramar o sangue. E em Cristo, ele derramou o seu próprio sangue. É pelo sangue de Cristo que somos justificados. Ok? Aleluia, glória a Deus. Então ele fala aqui, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. É como se ele estivesse falando assim, o fato de você ser circuncidado ou não circuncidado, não vai te justificar. É isso. Quando o apóstolo... Qual era a discussão, gente? A discussão ali era circuncisão. Okay? Para o gentio não foi pedido circuncisão. Apóstolo Paulo, apóstolo do gentio, não foi pedido circuncisão. Pedro não queria nem sentar com os homens na mesa quando chegou em Antioquia, porque os homens não tinham circuncisão. Ok? Aí a briga aqui é circuncisão. É claro que a tradução colocou obras da lei, mas a Bíblia aqui é circuncisão. Preste atenção. Se você não ler o texto todinho, você vai fazer confusão. A Bíblia é para ser lida o texto todinho. Não pega versículo isolado, sai por aí fazendo uma doutrina com versículo isolado, uma pregação com versículo isolado. Não. Leia a Bíblia, o texto todinho. Qual era o assunto? Circuncisão. O Senhor Jesus não pediu circuncisão para os gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. Depois você vai ver que fala que Pedro foi chamado para pregar para os judeus e Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Mas quando chegou ali, misturou tudo, judeus e gentios crentes. Pedro e Paulo começou a dar problema. Justamente por causa disso. Da circuncisão, porque Pedro não queria sentar na mesa com os incircuncisos. E Paulo chega e fala para Pedro, você, tipo assim, você faz coisa mais errada do que isso. Porque Paulo fala assim, você é um judeu, vive como gentil, e agora você quer que o gentil viva como um verdadeiro judeu? É isso que Paulo estava falando ali, só a gente raciocinar.
Ok? Então, gente, a doutrina para os gentios é a doutrina que o apóstolo Paulo pregou. Vocês podem discutir, pode inventar religião nova, pode. Mas se sair da doutrina que Paulo pregou por gentios, vai querer escravizar os gentios, igual o apóstolo Paulo falou. Para liberdade o Senhor nos chamou. Ok? Vamos lá. Versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Ok? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Aquilo que passou, deixa para lá, já passou, vamos seguir daqui para frente. O que é que Deus queria naquele momento? Era que o evangelho fosse pregado. O apóstolo Paulo, ele mudou da água para o vinho quando Jesus apareceu para ele. Tudo que o apóstolo Paulo ia fazer, ele colocava Jesus na frente. Tudo. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que tem um pai e o filho. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro também, que tem o pai e o filho. Ok? Preste atenção, leia o livro todo, leia as cartas todas, não pega versículo isolado, cata um versículo ali, cata outro acolá, por isso que está cheio de doutrinas erradas nas igrejas. As doutrinas já está aqui, ela já está feita, é no livro todo, é na carta toda. Vamos lá. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Nós temos que ter isso em nossa mente. Eu estou crucificado com Cristo. Minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho que viver Cristo 24 horas. 24 horas da minha vida eu tenho que viver Cristo. Não a religião, mas viver Cristo. Jesus de Nazaré. Ok? Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ok? Então, a justiça do cristão é no sacrifício de Jesus de Nazaré. Essa é a justiça do cristão. O cristão, ele vai viver Cristo 24 horas. O cristão, ele vai fazer o bem. Quer saber qual é a Torá de Jesus? Leia Mateus 5, 6 e 7. Ali está toda a Torá de Jesus. Quer dizer, depois ele vai falar mais outras coisas nos restantes do Evangelho. Mas ali está um resumo. Mateus 5, 6 e 7 é a Torá de Jesus, é a lei de Jesus. É isso que ele pregou ali para os judeus e que depois os apóstolos passaram para os gentios. Ok? E quando o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus falou para ele pregar por gentios e deu uma doutrina para o apóstolo Paulo pregar por gentios. Agora, se vocês querem ficar seguindo a interpretação humana, fora do que está escrito aqui na Bíblia, nas cartas apostólicas, vocês querem seguir, fora o que está escrito nos evangelhos, fora o que está escrito na carta apostólica, aí é pela conta de vocês. Eu fico com os evangélicos, as cartas apostólicas, quando se trata de doutrina. Ok? Ah, mas eu estou com dúvida ainda. Ok. Quando eu tenho dúvidas, eu gosto de ler a Antiga Aliança também. Aliás, eu gosto de ler a Antiga Aliança por vários motivos. Os profetas eu amo. Profecia para mim, em primeiro lugar, é dos profetas da Bíblia. Eu amo os profetas da Bíblia. Amo, mas eu não posso. Os profetas não é para fazer doutrina.
Os profetas não é para fazer doutrina, ok? Doutrina é evangelho e escrito apostólico. Eu vou deixar vocês aqui, já falei bastante, até qualquer hora, leia Gálatas. Hoje nós lemos Gálatas 2, a segunda parte. Deus abençoe. Shalom.